Ele não fica de um dia para o outro. Ele não é de recado em recado. Então o que Deus falou ontem foi para a necessidade de ontem. E o que Ele está por falar hoje, e o que já tem falado hoje, é para nós que estamos aqui. Não é para quem ficou em casa, não é para quem está em outro local. E por isso que Ele tem te considerado muito, te amado muito, te guardado muito, né? Apesar de tudo que já foi falado aqui hoje, de tudo que está acontecendo na sociedade, né? As doenças, as enfermidades, o governo com essa turbulência enorme, né? Eu volto a falar, nós sabemos que a nossa pátria está lá na glória. A nossa pátria não é esta aqui, por isso somos provados, forjados, né? Somos testemunhas de Cristo, por isso somos afrontados. Por isso, né, minha irmã, que alguém manda um WhatsApp, né? Ou alguém frente a você te desafia, tem sempre alguém te desafiando, tem sempre alguém falando para você, em outras palavras, você não é de nada, a tua fé não vale para nada, isso que você aprendeu é a história da carochinha, né? Religião, tem inúmeras religiões, e você é mais uma delas, mas lá no íntimo do seu coração, você sabe o Deus que você tem crido, você sabe o que Ele tem feito na sua vida, na vida da tua casa, no teu trabalho, você sabe qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E graças a Deus por esta oportunidade. Então eu me alegro muito mais esta vez estar aqui. E eu valorizo muito esta hora, porque eu sei que Deus, mais uma vez eu repito, tem preparado este momento para nós. Aleluia. Amém? E eu ouvindo aqui sobre oração, eu falei, Jesus, é sobre oração. Oh, glória. Aleluia. Eu falei, é sobre oração que Deus já começou falando e vai continuar falando. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E a forma que Deus tem para se comunicar com o homem, comigo e com você, é única e exclusivamente através da oração. É de joelhos, é em pé, é deitado, é tomando seu banho, é aquela hora que você acha que menos Deus vai te ouvir. É nessa hora que Ele se inclina para ouvir o teu clamor, a tua oração. Então nunca deixe de buscar, nunca deixe de orar, de interceder, pois esta é a única ferramenta poderosa que o mundo não conhece, mas que nós temos nas nossas mãos. E aí eu estive ainda essa noite meditando numa palavra e falei, meu Deus, tanta coisa boa a tua palavra nos proporciona, tantas passagens maravilhosas, tantos ensinamentos, e eu comecei a pedir misericórdia. Aí o Senhor Jesus falou assim, vai lá no livro de Jonas, no capítulo 2, e é lá que eu vou falar com a minha igreja. Aleluia. E é lá que eu vou falar com você também. Glória a Deus. Porque nós sabemos, né, irmão, que antes da palavra chegar aí, ela chega aqui primeiro, né? Então ela corta muito aqui para cortar aí também. Mas nós louvamos a Deus, porque até as advertências de Deus, elas são doces, né? Elas cicatrizam, né? Elas não entristecem. Então melhor estar na mão de Deus do que estar na mão daquele, né, que pensa que vai nos tragar, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor nos guardando. Aleluia. Eu creio. E diz assim, tem por título Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Eu vou ler alguns versículos e aí eu vou explanar, né? Então os irmãos não estranham não, tá bom? E diz assim a palavra, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus,
quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação, falou o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aleluia. Interessante que nós podemos observar que a oração de Jonas, nós, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nós emitimos sons e gemidos inexprimíveis, e às vezes nós estamos, parece que, tentando mostrar para Deus que nós queremos que Ele realmente ouça a nossa oração. E aí eu tenho certeza que os irmãos já passaram por essa situação, e tem vezes que você se ajoelha para orar e para buscar e para falar com Deus de um sentimento, de uma situação, e você chega a se curvar, e você chega a fazer força. É verdade ou não é, irmãos? A gente tem a sensação de que ninguém está ouvindo. Parece que o céu é um sino, parece que a oração bate no teto e volta, né? Mas ali você persistindo 15 minutos, 20 minutos, e de repente você não tem mais palavra, aí você começa a chorar. Começa a chorar, e parece que aquele choro sobe. E é o Espírito Santo levando, né, ao Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus. E aí Ele começa a fazer o que é legal no teu coração. E aí você começa de novo a ter palavras. Começa a surgir todas aquelas palavras que estavam escondidas. Sabe o que é isso? As nossas limitações. A palavra nos diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, como Ele habita no templo que é o nosso corpo, Ele entende até aquela palavra tua que nos saiu ainda da tua boca, o Senhor já conhece. Aleluia. Nós podemos ver que Jonas aqui, numa situação de desespero, de angústia, de morte, ele se lembrou do Senhor e ele clamou a Deus. E a palavra diz aqui, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do vento do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Nós conhecemos muito bem essa palavra, essa passagem, e tem um versículo que diz aqui no mesmo livro: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Aqui é um ponto muito importante. Por quê? Nós, como os cristãos adoradores do Rei, nós somos soldados, somos servos. E nós vimos a casa do Senhor, nós oramos, nós testificamos do nome dEle, testificamos das maravilhas dEle, lemos a Bíblia, né? Fazemos parte do grupo de oração, do grupo de louvor, né? Levantamos as nossas mãos. Só que às vezes nós esquecemos de uma coisa: nós, como soldados, estamos alistados, nós somos soldados de Deus. Então o Senhor Deus, Ele nos tem como instrumentos da parte dEle. Então, quando você acha que você simplesmente é um crente, é um membro, você está muito enganado. Assim como Ele disse para Jonas: Jonas, meu servo, vai a Nínive e prega a minha palavra, palavra de arrependimento, porque se aquele povo não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. Jonas, o que ele pensou? Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou para aquele lugar lá, não. Deus me livre. Aquele lugar lá só tem pecador, lá só tem adúltero, só tem prostituto, lá só tem blasfêmia, mentira, toda sorte maligna de pecado que você imaginar tinha naquela cidade. Ele falou: imagina que eu vou para lá. E ele sabia que ele era servo de Deus, e ele estava alistado no exército de Deus, e ele, como servo, profeta e mensageiro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus fala comigo, fala com você, e você se dá uma de desentendido? Eu me dou uma de desentendido. O Senhor fala: olha, vai ali, conversa, fala para minha serva, que eu sou com ela, que eu estou na vida dela,
que eu vou mudar a vida dela, a história dela, que aquele emprego que não apareceu, ele vai surgir, que aquela situação da casa vai ser resolvida, que aquela situação da enfermidade vai ser resolvida. Quantas vezes você ouve aquela voz e você fala, isso é coisa da minha cabeça? Misericórdia. Irmãos, esteja atento ao que Deus fala ao teu ouvido, esteja atento ao que Deus fala ao teu coração. Deixa Deus te usar tremendamente como Ele tem te usado. Você é servo, você é vaso. Deixa que Ele derrame óleo, e esse óleo se transborde, e as pessoas que estejam ao teu redor sejam abençoadas, para que elas possam também receber de Deus aquilo que está transbordando na tua vida. E o que Jonas fez? Jonas falou assim, não. Jonas foi até o porto, escolheu o navio errado, escolheu a cidade errada, pagou a passagem errada, entrou no navio, foi lá para o porão, deitou e se escondeu. Olha o perigo. Essa situação acontece conosco. Quando as lutas são grandes, são pesadas, quando as situações parecem que não tem solução, é o gigante que se apresenta, é o Golias que se apresenta. Aí o que acontece? Naturalmente nós procuramos um lugar para se esconder, para desistir, para fingir que não viu. Mas o Senhor que vê todas as coisas, Ele ainda te ama, Ele ainda me ama, Ele ainda tem um propósito. Ainda que eu seja desobediente, ainda que você seja desobediente, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem algo especial, diferente. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e o fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia no sono profundo. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Meus irmãos, quando a situação está feia, quando a situação está complicada, e por que nós falamos muito de situação? Nós somos seres humanos, nós estamos na terra, nós temos problemas sim, nós temos dificuldades sim, só que nós temos um Deus que é tremendo. Aleluia. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que faz aquilo que nenhum outro Deus de madeira pode fazer, nenhum outro Deus que está pintado numa parede pode fazer. O nosso Deus é vivo. Jesus morreu, veio à sepultura e ressuscitou. Nenhum outro Deus, entre aspas, nenhum outro Deus ressuscitou. Por isso o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus de amor, é um Deus que cura, liberta, é um Deus que dá vida, é um Deus que restaura, é um Deus que cumpre promessas. Por isso Ele vela por você, por isso Ele vela por mim. Por mais que eu me esconda, por mais que eu me faça desentendido, Ele me ama. Ele te escolheu, nós não escolhemos a Ele. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui. Glória a Deus. E aí o que acontece? Quando você está numa situação complicada, aí os familiares chegam para você. Um pertence à religião tal, outro à religião X, outro à religião Y. E aí um busca o seu Deus lá, outros buscam o seu Deus cá, e a coisa não anda, a coisa não acontece. Aí acontece o que, irmã? Alguém manda um zap e fala: faça uma oração por mim. Por quê? Porque ele sabe que o teu Deus, a tua vida testifica, o teu Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e Ele realmente pode mudar as situações, porque Ele mudou na minha vida. Eu tenho muitos testemunhos e eu vou ter a oportunidade de contar o que Deus faz na vida de uma pessoa que resolve realmente se entregar, obedecer, buscar, porque o nosso Deus, Ele é real. Glória a Deus. E disse-lhe: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque Ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Olha o perigo.
quando você não exerce a autoridade que Deus coloca nas tuas mãos, quando você não põe em prática aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos, você fica temeroso. Você tem a palavra, você tem a promessa, mas você não consegue usar. E a situação vai complicando, e as coisas vão não sendo resolvidas. Irmão, elas são resolvidas não do nosso modo, do modo que Deus quer que elas sejam resolvidas. Porém, a nossa ansiedade às vezes atrapalha, né? E aí o que acontece? Às vezes Deus põe um ímpio no teu caminho, clama o teu Deus aí, e agora, o que a gente faz? Aí ele falou o quê? Me lança no mar, que vai acabar todo o problema. Então nós temos que pedir misericórdias a Deus, para que nós não sejamos um problema. Ao invés de nós sermos o problema, nós temos que ser a solução. Então, quantas vezes nós estamos no barco, né, da nossa vida, sendo o problema, e aí você vê Deus não atuando, aí você vê, né, oração, campanha, e a gente para pensar, por que não acontece? Será que eu estou sendo o problema ou será que eu estou sendo a solução? Aí quando esses homens, os marinheiros, pegam ele e jogam no mar se acalma. Só que Deus nos ama. Deus envia solução no meio do mar, meus irmãos. No meio da tribulação, da tormenta, Deus ainda envia socorro. E Ele enviou aquele grande peixe, a baleia. A solução. Aí a solução, o que aconteceu? A baleia engoliu Jonas. Jonas foi para onde? Para o ventre da baleia. Numa situação que ele achava que ia morrer, que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito, o Senhor ainda mandou uma solução, um grande peixe. E lá dentro do grande peixe, 3 dias e 3 noites, aonde ele começou a orar ao Senhor, onde ele começou a buscar o Senhor. E aí ele começou a colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido. Aí a gente volta aqui onde a gente começou. E orou Jonas ao Senhor e ao seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. O Senhor estava com Jonas lá dentro do ventre da baleia. O Senhor está com você, meu irmão. Ainda que você esteja na segunda opção, ainda que você não tenha aproveitado a primeira oportunidade, o Senhor nos ama, o Senhor cuida, o Senhor Ele restaura. Ele, na sua fraqueza, é aí que Ele te fortalece. Ele se mostra para você diariamente, em pequenas coisas. Quantas vezes a gente espera grandes acontecimentos para que Deus se manifeste, e Ele está se manifestando em pequenas coisas. É no sorriso que você recebe, é no abraço do seu irmão, é no Deus abençoe, é numa paz do Senhor, é nessa comunhão. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos que estar sempre unidos, porque unidos somos um, unidos somos fortes, somos a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? E aí, continuando, o que acontece aqui? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Olha só como que é o agir de Deus. Quando você pensa, acabou, não tem jeito, Deus responde a sua oração. Se a gente parar para pensar, Jonas talvez tenha pensado: bom, eu orei, eu clamei, eu me redimi, me arrependi, tá bom, e agora? Isso é o que acontece com a gente. Às vezes vem uma sensação de saciedade, né? Pronto, orei, estou até desfalecido, jejuei, busquei, fiz campanha. Eu acho que Deus não vai fazer mais nada, não é a vontade de Deus. E de repente Deus dá uma ordem, né? Deus dá uma ordem de vitória. Chega, acabou. Aleluia. Agora eu entro com a providência. E é nessa hora que nós devemos glorificar e adorar o nome dEle. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é digno de adoração porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é Senhor, porque Ele é médico dos médicos, porque Ele é advogado dos advogados, porque Ele é o nosso juiz, porque Ele é o general dos generais, porque Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é Pai da eternidade. Ele é tudo o que somos. Nós somos criados para adorar Ele na beleza da sua santidade.
Aleluia. Então Jonas arrependido, Jonas, ele é vomitado na areia. Alguns estudiosos dizem que naquela região onde ele foi vomitado, né, não tinha praia, ali era um rio. Então você imagina o tamanho da dificuldade dessa baleia para entrar num rio para vomitar Jonas na margem desse rio. Pensa num negócio difícil. É Deus. Deus faz isso. Deus, ele age na impossibilidade do homem. É onde eu sei que não tem saída, ele de repente se apresenta. Aleluia. Para que a tua fé seja edificada, para que a minha fé seja aumentada, e para que eu possa testificar das maravilhas que ele tem feito nas nossas vidas. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria.